O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual seguimos com a repercussão da invasão russa à Ucrânia, que completou 5 meses nesta semana. Coluna aberta. Rússia diz que ataque a Odessa não afeta acordo de exportação. Pois é, né, meu caro Matias, nossa querida Vivian. No programa passado a gente falou do acordo dos grãos, né, que foi praticamente o breaking news do programa, já que a notícia era de sexta-feira mesmo. Então a gente vai atualizar / retomar aqui um pouquinho, rapidamente, porque o que aconteceu? No sábado, dia 23, nós tivemos um ataque com a Rússia usando mísseis de cruzeiro contra o porto de Odessa, que é o maior porto sob posse dos ucranianos, é o maior porto a oeste da Península da Crimeia e é um dos 3 portos colocados no acordo. E a Rússia inicialmente negou o ataque, depois disse que mirou exclusivamente contra a infraestrutura bélica. A Ucrânia afirmou que envolveu sim a estrutura portuária, né? E principalmente colocou o acordo ali num clima de suspeita, porque você assina um acordo na sexta-feira, no sábado você está atacando mísseis no lugar envolvido no acordo, né? Todo mundo passou, especialmente a Ucrânia, claro, né? Começou a questionar qual seria a boa vontade da Rússia em relação a esse acordo. E a gente até nomeou o programa da semana passada como trégua em aspas, né? Porque a gente sabia que desse mato podia sair cachorro. Lembrando o seguinte, a gente está falando sobre um ataque a portos que, inclusive, parte das notícias falam que tinham grão já, né, dispostos lá. E isso, em grande medida, tem sido a análise que é meio que a espinha dorsal sobre a recuperação do mundo esse ano e o ano que vem, por conta do impacto da inflação, que tem muita relação com a distribuição, inclusive, de alimentos. Então, na verdade, além do ataque, né, ter essa suspeição de foi ou não, isso vai ou não abalar o acordo, você reestrutura, na verdade, reestrutura não, você desorganiza as previsões que já estavam, de novo, em suspensão, né? Já estavam ali na dúvida se eventualmente a gente vai ter um período de recessão ao longo dos próximos anos. Até falei isso em algumas colunas anteriores. E, de novo, né? Assim, quando você faz esse ataque, quando você acaba limitando o escoamento dessa produção, você afeta a inflação, que compromete a recuperação, sem dúvida nenhuma. E aproveitando isso que a Vivian falou, né? Do impacto global. E pro nosso, assim, já o nosso ouvinte que estiver ansioso e tal, o cheque desse programa vai ser só notícias econômicas, a gente vai ficar só ouvindo a Vivian, tá? E no próximo bloco, no match, a gente vai falar de África. E uma das coisas que alguns dos nossos ouvintes comentaram no último programa, mas como o acordo era meio ali que o breaking news, né, tal. Ok, a Turquia queria mediar o acordo com os grãos, porque a Turquia se projeta como o principal mediador dessa situação, quer se beneficiar dessa posição de barganha. A ONU, representada por Antônio Guterres, quer o alívio justamente, especialmente em mercados, em lugares que sofrem com a possível escassez de cereais, como Egito, Etiópia, alguns países da África Oriental e da Ásia Central. Mas o que a Rússia queria com esse acordo? Porque a Rússia está fazendo uma concessão. E para a Rússia, né, antes dos cereais, dos grãos serem um problema global, eles são uma arma. Né? Então a Rússia falando, a gente vai bloquear a Ucrânia, enquanto o Ocidente não enfraquecer as sanções contra a nossa economia, os cereais vão estar pressionados. Só que o que aconteceu foi, a Rússia ela não ganhou nada com esse acordo, de certo modo, em relação específica ao acordo. Ela teve que fazer essa concessão por ser pressionada por seus aliados, já que vários países do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia Central são os mais afetados por essa questão de escassez de cereais. São países com quem a Rússia tem boas relações, especialmente econômicas. Hoje, né, a Rússia ela precisa manter essa posição de vantagem nesses mercados emergentes, nesses países em desenvolvimento. Então foi pressionada pelos seus aliados
que a Rússia teve que, entre aspas, fazer essa concessão à Ucrânia. Lembrando que o Zelensky, ele falou, olha, assim que abrir os corredores para transportar os grãos, vai entrar 10 bilhões de dólares na nossa conta. A gente tem estoque aqui de 10 bilhões de dólares. E claro, a Ucrânia vai usar isso para reconstrução e tudo mais, mas também vai usar isso no seu esforço de guerra. E que a Rússia não queria. Então, a Rússia ela buscava suprir o papel ucraniano em relação a seus aliados. A Rússia, que também é uma grande produtora e exportadora de cereais, mas uma hora não conseguiu. Ela teve que fazer essa concessão por conta dessa pressão. E não é coincidência que, aí a gente vai falar melhor no próximo bloco, mas o Sergei Lavrov, logo depois da assinatura desse acordo, foi viajar pela África, né, passar pelo Egito, que é um dos países que mais compra trigo no mundo, tá? República Democrática do Congo, Uganda e Etiópia. E na Etiópia, é a sede da União Africana, ele se encontrou com embaixadores de diversos países. E o que seria o terceiro nome do Ministério de Relações Exteriores russo foi para a Ásia Central, que também são grandes consumidores de cereais oriundos ou de Rússia ou de Ucrânia. Então, o que a Rússia ganhou com isso? Ganhar, ela não ganhou nada. Mas ela precisou fazer isso especialmente pela pressão dos seus aliados. Não foi em relação à guerra diretamente. Claro que a resistência ucraniana vai buscar se beneficiar disso, falar, a gente conseguiu essa concessão, forçamos os russos a essa concessão e tal, mas a principal pressão sobre a Rússia veio dos seus próprios aliados. Estão falando, Rússia, eu sou seu amigo, mas eu tô ficando, o pão aqui o preço tá subindo, tá risco de escassez, e assim, você tem que aliviar aqui pro meu lado. Né? Senão eu vou ter que começar a procurar outro pessoal. Os Estados Unidos estão oferecendo aí uma coisa baratinha, a Austrália também é um grande produtor agrícola, como é que faz? Então, a principal questão da Rússia foi essa pressão vindo dos seus próprios aliados. E aí uma notícia de hoje, tá? Quase, né, um breaking news também no bloco, aconteceu um episódio num campo de prisioneiros em Olenivka, que fica no Oblast de Donetsk, tá? Esse campo de prisioneiros, ele continha, tá, mais de 200 prisioneiros, a maioria deles capturados na siderúrgica de Azovstal, no cerco de Mariupol. Aqueles que foram os últimos a se render, muitos deles, inclusive, ligados ao infame Batalhão Azov e outros grupos neonazistas e nacionalistas ucranianos. Hoje, 53 prisioneiros ucranianos morreram e outros 75 ficaram feridos. Segundo as autoridades russas, a Ucrânia realizou um ataque contra as posições russas e atacou o campo de prisioneiros, talvez por engano, achando que era um quartel, enfim. Ou seja, a Ucrânia matou os prisioneiros ucranianos. Já a Ucrânia está dizendo que esses prisioneiros foram torturados e mortos pelos russos e que a Rússia, então, criou esse cenário, criou essa operação de bandeira falsa, explodindo como se fosse um galpão onde estariam esses prisioneiros, mas na verdade as pessoas já estavam mortas. Colocaram os cadáveres de prisioneiros que morreram torturados ali e explodiram o galpão depois para criar essa justificativa de que foi um ataque externo, um ataque ucraniano, né, contra a base de prisioneiros. Tá? Então fica esse choque de versões, repito, uma notícia de hoje, tá? Dia 29 de julho. Então, alguém antes que comentar, não, mas saíram imagens novas que mostram isso ou aquilo, tal. Por favor, estamos gravando esse programa no dia 29 de julho. Nesse momento não existem muitas imagens, muitas coisas ainda disponíveis sobre esse episódio. Tá? Também uma notícia de hoje sobre a guerra na Ucrânia, antes da gente começar a fazer uma atualização geral. O Antony Blinken e o Sergei Lavrov conversaram por telefone, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o ministro de Relações Exteriores da Rússia. Tá? O Lavrov, inclusive, que esses dias deu uma esnobada, né? Falou, não, eu vou conversar com o Blinken quando minha agenda permitir, estou muito ocupado. Segundo a nota, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, eles conversaram de forma franca e direta e avisaram que os Estados Unidos e a comunidade internacional não vão aceitar anexações russas na Ucrânia. Já a nota do Ministério de Relações Exteriores da Rússia fala que os Estados Unidos estão realizando uma guerra econômica ilegal contra a Rússia e que o envio de armas do Ocidente
para a Ucrânia está arrastando de forma desnecessária o conflito. Tá? Então fica aí esse choque. E também em relação aos dois países, e imagino que eles também devem ter conversado sobre esse tema hoje, o governo dos Estados Unidos propôs uma troca de prisioneiros, tá, com a Rússia. E isso é curioso porque normalmente esse tipo de troca, de oferta, é feito por canais ali, né, os backdoor channels, né, canais informais e tal. Mas os Estados Unidos publicamente falou que, olha, é o seguinte, a Rússia liberta a Brittney Griner, né, a atleta da WNBA, que a gente acompanha o caso aqui algumas vezes, e o Paul Whelan, né, que também é outro cidadão dos Estados Unidos, detido em Moscou por acusações, se não me engano, de espionagem. E em troca, os Estados Unidos vão mandar o traficante para a Rússia, não um traficante russo que está detido pelos Estados Unidos. Traficante de armas. Traficante de armas, né? O Viktor Bout, não sei. Então essa oferta foi feita publicamente. Falando sobre o fronte, duas principais notícias. Uma delas é que as forças ucranianas começaram a bombardear, né, a região de Kherson, onde a Ucrânia pretende supostamente realizar uma contraofensiva agora a partir do meio do ano, inclusive atingindo uma ponte que liga a região ao restante do país. Lembrando que Kherson é uma região importante porque é a foz do rio Dnieper, né, o rio que corta a Ucrânia, o rio que banha Kiev, inclusive. Né? E uma ponte foi inclusive destruída parcialmente. A outra notícia... Inclusive, já há registro também de ação de partisãs, né, em Kherson, não só as forças armadas ucranianas. Isso. Também temos essa semana, né, as forças russas tomaram controle da estação elétrica produtora a partir de carvão de Vurlerivka, que fica no Oblast de Donetsk e é uma das maiores da Ucrânia. Repito, ela produz energia, né? É uma termoelétrica, né, que produz a partir de carvão. Não é uma usina nuclear, mas é uma das maiores da Ucrânia e fica no Oblast de Donetsk, que foi tomada por forças russas após uma ofensiva. E a Ucrânia acusou a Rússia de ter disparado cerca de 26 mísseis contra o território ucraniano, inclusive localidades perto da capital Kiev, a partir do território de Belarus. Tá? Ou seja, os mísseis foram disparados a partir do território de Belarus. Aí, meu caro Matias e minha cara Vivian, a gente vai passar rapidamente pelo gás, tá? Já que o Viktor Orbán, o premier da Hungria, que andou falando, né, várias coisas essa semana, a gente vai falar mais disso quando sair da guerra, disse que as sanções contra a Rússia falharam e são necessários uma nova estratégia que vise a paz e não uma vitória numa guerra. Não sei o que ele quer dizer com isso. Assim, bem isentão, né? Porque de certa forma, ele tá falando para a comunidade europeia, mas ele também tem o rabo preso com Moscou, né? Eu acho que você foi gentil até. Mas só uma observação, assim, óbvio que a gente está falando de uma figura chamada, né, Viktor Orbán, que a gente não pode considerar razoável e o bastião da paz e que vai resolver o problema entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, lembrando do que a gente estava falando sobre a questão do ataque aos portos e o comprometimento da recuperação econômica, é uma sinalização de que as sanções econômicas, elas são um instrumento, óbvio, elas são um instrumento que, de alguma forma, buscam um caminho razoável para, pelo menos, mitigar os conflitos. Mas quando a gente está falando de um conflito, de uma guerra, há de se prever, por exemplo, o que aconteceu com o ataque aos portos. Então, assim, você prejudica, de fato, a economia europeia, como o Felipe acabou de falar, né? Assim, olha, tem a Austrália querendo me vender mais barato, tem os Estados Unidos querendo vender mais barato. Eu tô fazendo essa sanção, mas eu tô me prejudicando também. E, de novo, quando você tá falando de uma lógica de guerra, esse tipo de ataque, ainda que não seja desejável, é possível. O que afeta também o desempenho desses países e
o desempenho econômico desses países e, ao fim e ao cabo, o desempenho econômico do mundo. E ainda nessa questão econômica, também ligado à Hungria, né? A Hungria que é um país que depende muito do gás russo. A Gazprom, né, a gigante estatal russa de gás, disse que vai reduzir ainda mais o fluxo de gás do Nord Stream 1 devido à manutenção das turbinas. Tá? Agora vai reduzir a 1/5, a 20% da capacidade total. E Felipe, é bom observar, né, que a gente está chegando aí no meio do verão, né? Daqui a pouco o outono está logo aí. E o que a gente tem notado, né, com essa questão do gás é que existe uma dependência muito maior da União Europeia em relação ao gás russo do que o contrário. Porque na balança comercial russa o gás ele representa cerca de 2% das receitas. Enquanto que a Europa tem uma dependência muito maior e já se fala até de um racionamento. Sim. Agora no verão, para as reservas chegarem no inverno em torno de 80% a 90% variando de país. A Alemanha, por exemplo, que talvez seja o país mais dependente do gás russo, faz essa projeção de 90%, já que é bastante difícil, né, de alcançar isso. E caso não consiga, pode ter uma das maiores recessões desde a Segunda Guerra Mundial. Logo no início da guerra a gente passou os números, né, dos países de gás. Então, assim, proporcionalmente a Hungria é o que mais consome gás, mas a Alemanha é a maior economia, né? Então... E se a economia da Alemanha vai mal, a da Europa toda. Exatamente. Se a Alemanha espirra, a Europa pega pneumonia. E é engraçado você citar a Alemanha, você antecipou falando da Alemanha, porque o ministro da Economia alemão ele foi direto, tá? Ele disse que esse negócio de manutenção de turbina é uma farsa para chantagear a União Europeia. Por quê? A União Europeia, nessa semana, concordou com o início de uma diminuição do uso de gás russo, ainda não é o racionamento que você mencionou, mas na Alemanha já estão diminuindo o uso de gás, por exemplo, em fontes públicas, chuveiros públicos também. Então, agora não tem água aquecida nesses lugares para diminuir o uso de gás. Para quê? Para aumentar os reservatórios, né, esperando o inverno. Então, lembrando, não é a primeira vez que a gente fala do gás aqui, mas aí essa semana, então, teve a Gazprom falando, a gente vai ter que consertar aquela turbina de novo, aquela turbina lá do Canadá e tal, vai ter que diminuir ainda mais. E o ministro alemão falou, isso é uma farsa, é chantagem para ver se o Ocidente tira as sanções econômicas contra a Rússia. E agora a gente faz um girão por outras notícias ligadas aí à Rússia, ao conflito. O Lavrov, no último final de semana, ele deu uma declaração direta no Egito, né, dizendo que um dos propósitos da operação militar russa é ajudar os ucranianos a se libertarem do fardo desse regime absolutamente insuportável. Então, tucanou o regime change. Né? A Rússia afirmou agora que 92 ucranianos serão indiciados por crimes contra a humanidade e, segundo a Procuradoria-Geral da Rússia, 1.300 investigações criminais estão sendo realizadas. Tá? Dessas pessoas acusadas pela Rússia, cerca de 51 são procurados. Eu entendi isso da nota russa, que saiu na Rossiaska Gazeta, que 41 das pessoas acusadas de crimes pela Rússia já estão em custódia russa, são prisioneiros de guerra, alguma coisa assim. A embaixada brasileira voltou a funcionar em Kiev, tá? Foi instruído, né, notícia que saiu na Folha de São Paulo, o governo brasileiro instruiu o embaixador da Ucrânia, o Norton Rapesta, a retornar a Kiev, tá? Lembrando que o Brasil foi um dos vários países que tirou a embaixada da capital no início do conflito, né? No caso indo para Lviv, né? Antiga Lidsy ou Lemberg, se você for um nacionalista prussiano. A Rússia anunciou no último dia 26 de julho que vai sair da Estação Espacial Internacional em 2024.
essa é uma notícia que a gente já havia comentado, essa possibilidade aqui no programa, porque a Estação Espacial Internacional, o convênio dela tinha um prazo que precisava ser renovado. Ele é renovado a cada X períodos. Então, não é que a Rússia falou, olha, eu vou sair. O que a Rússia falou é, não vou renovar. Essa é uma possibilidade que já existia, que a gente já tinha mencionado aqui, e que é um problemão. Por quê? O módulo núcleo, o módulo central da Estação Espacial Internacional é russo. Tá? O núcleo são 2 módulos, né? Um russo e um dos Estados Unidos. Mas o russo é o núcleo mesmo, ele é como se fosse ele é o pilar que construíram o resto. Até porque a Rússia já tinha tecnologia por causa da Mir. Né? Eu pareci o Alckmin falando agora nesse R, né? Mir. Né? Tem que ser firme para ir até a Mir. A Mir. Então, a Rússia já tinha essa tecnologia por conta da estação Mir, que foi idealizada ainda no período soviético. E aí a Rússia falou que provavelmente vai fazer uma estação espacial própria. Isso, claro, é uma notícia ruim, porque diminui a cooperação tecnológica, diminui a cooperação espacial. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto muito de exploração espacial e eu gosto daquela ideia romântica da Guerra Fria, né? De quando a gente teve acoplamento ali, Apollo-Soyuz e tal, que é, da atmosfera pra baixo a gente treta, da atmosfera pra cima a gente é tudo humano, né? A gente coopera. E nessa semana, junto com esse assunto, a China lançou ao espaço mais 2 módulos da sua estação espacial Tiangong, que inclusive tem tecnologia russa. No caso, na década de 1990, quando a Mir estava para ser descomissionada, a China comprou parte do know-how russo, tanto que são módulos, claro, hoje muito mais modernos, estamos falando de 30 anos depois, mas a China ela iniciou o seu programa de estação espacial com tecnologia russa também. Então, se especula, né, a possibilidade de uma cooperação espacial entre Rússia e China, mas nesse momento a Rússia falou que a gente vai fazer uma estação própria, tá? Então vai ficar cada um com a sua ali. A Rússia afirmou que vai manter o seu principal exercício militar, né, o Vostok, que no leste, mesmo com a guerra, muito provavelmente para demonstrar força, para dizer que a gente pode cuidar de uma guerra de um lado e realizar um exercício militar do outro. No último dia 27, o governo turco afirmou que a Suécia não está colaborando com o que foi acordado entre os 2 países e a extradição, né, de pessoas desejadas por terrorismo e que por isso a entrada dos 2 países na OTAN ainda pode correr risco. Aí, também na quarta-feira, dia 27, a gente tem uma coisa curiosa. Nós tivemos a publicação nas internets de algumas fotos do casal presidencial ucraniano, né, entre o Volodymyr Zelensky e a Olena Zelenska, para a revista Vogue. E muita gente caiu matando, né, dizendo que era ali uma espetacularização da guerra, né, que era que meio descabido e tal, que... Teve até um ouvinte nosso que dizia que parecia coisa de ególatra e tal. A capa é a Zelenska, né? A capa não é o casal, a capa é a Olena Zelenska. E o subtítulo é O Retrato da Bravura, né? Da Bravery. E aí, assim, tem algumas fotos ali que num contexto de guerra, ou seja, de você comover as pessoas, de você fazer propaganda e tal, pra mim até fazem sentido, né? Eles ali na mesa, de mãos dadas, né? Tal. É mais antigo que a roda, né? Agora, teve uma foto que eu peço licença pros nossos ouvintes, que eu particularmente achei de muito mau gosto, de muita insensibilidade, que é a primeira-dama usando um casacão, um sobretudo, em cima de um vestido azul e tal, na frente dos destroços do Mirna, do Antonov Mirna, com vários soldados, né, uniformizados, armados e tal. Então, assim, ficou uma coisa tipo, está acontecendo a guerra, mas eu ainda sou elegante. Sabe? Não, e assim, não dá nem pra saber se ela estava lá de fato ou se é um chroma key também. Pode ser, não sei. Mas é que daí todo mundo fez comparação com a Nana Gouveia, né? Tipo, é que é inevitável. Era o que tava na minha cabeça. Como diria o Fagner Torres do lado B do Rio, a crise, antes de tudo, é estética, né? Então... vai daí, né? Então, assim, eu repito, eu entendo, por exemplo, a foto deles abraçados no palácio e tal, de mãos dadas.
Teve gente que achou que pega mal também, mas agora, a foto dela na frente dos destroços do Mirna, toda elegantérrima, eu achei meio bizarro. Opine, Vivian, por favor. Você que me mandou aqui um negócio que eu não vou nem dizer no ar o que você me mandou no WhatsApp, porque, né, não cabe. Você mandou uma corrente aí. É pra dizer o mínimo dissonante, é pra dizer no mínimo desconectado com a realidade. A pessoa, quando ela tem vocabulário, é outra coisa, né? Dissonante Mas para dizer o mínimo é dissonante, porque, obviamente, né, como vocês acabaram de falar, é claro que você está falando de um país que está sendo atacado, de um país em que pessoas sofrem, e a guerra ela faz uma homogeneização de tragédias, né? Então, é muito comum você ver... E isso que torna dissonante, né? Porque o que a gente vê, e muitas pessoas, inclusive, repercutiram aquelas notícias dos europeus consternados porque a população branca estava sofrendo, e a gente sabe o absurdo que é isso, mas isso é um reflexo de como a guerra ela pega todas aquelas nossas tragédias cotidianas que nos separam pelas várias desigualdades que compõem sociedades complexas e torna todo mundo dentro de uma tragédia só, né? E buscando sair desse conflito. Quando a primeira-dama faz isso, o que ela faz é descolar exatamente dessa homogeneização que humaniza de alguma forma, né? Que faz com que as pessoas saibam que todos nós, ao fim e ao cabo, vamos sofrer se o país que a gente mora estiver em um conflito, se o país que a gente mora for atacado. Então, como o Felipe disse que ela estava elegante, eu tenho que dizer que eu achei isso de uma deselegância atroz. Enfim, falando de elegância ou deselegância, né? Também semana retrasada, já acho, né? Não, passada mesmo. A gente falou, né, que o Volodymyr Zelensky, ele demitiu, né, a procuradora-geral, dizendo que subordinados ali estavam colaborando com a Rússia, e ele nomeou agora o Andriy Kostin, que é do seu partido, né, o Servo do Povo, para ser o novo procurador-geral. Tá? E o nome foi aprovado pelo parlamento. A SBU continua sem chefia. O governo das Filipinas cancelou a compra de 16 helicópteros de transporte russos, o Mi-17, temendo que, por conta disso, o país seja alvo de sanções econômicas. Muito provavelmente também deve ter uma pressão econômica dos Estados Unidos, né? Até porque os Estados Unidos é assim, olha, Filipinas, poxa, você vai comprar esses helicópteros e tal, cancela a compra, senão vai ser ruim para você. A gente faz um baratinho aqui para você também, ó. Né? Lembrando que estamos falando dos 2 maiores exportadores de armas do mundo, né? Não é pouca coisa. E toda a relação passada das ilhas com os Estados Unidos. Sim, né? As Filipinas foram postas dos Estados Unidos até 46. A gente tem fronteiras invisíveis, inclusive, sobre as Filipinas. Pois é. Né? E que fala muito pouco de futebol. Porque, não tem muito. Fala mais de basquete e boxe. Eles que perderam a chance de eleger Manny Pacquiao, o presidente, ele ia nocautear a corrupção. Mas, voltando para a Rússia, a jornalista Marina Ovsyannikova, aquela que apareceu com um cartaz, né, dizendo não à guerra, ó, numa transmissão ao vivo, ela foi condenada a pagar uma multa de 50 mil rublos, tá, por ter descreditado o exército russo. Isso dá $806, segundo a Al Jazeera. $806 atualmente, em real, vai dar o quê? Uns 50 mil reais, né? Porque, né, tá complicado. Todas essas notícias, né, foram da última quarta-feira, dia 27. Agora a gente vai para as notícias de ontem, dia 28. Uma delas, que muitos dos nossos ouvintes nos marcaram e tal. Não, essa também é de quarta-feira, dia 27. Já que nós tivemos, pela fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, né, o principal torneio de futebol interclubes da Europa, a partida entre o time turco Fenerbahçe e o time ucraniano Dinamo de Kiev, né, o mais tradicional time da Ucrânia. E o Fenerbahçe, inclusive, as cores do Fenerbahçe são azul e amarelo. Antes da partida, o clube, como instituição, fez uma homenagem à Ucrânia, usando ali as suas cores justamente e tal. Porém, durante o jogo, né, que o Dinamo inclusive venceu por 2-1, eliminando o Fenerbahçe, a parte da torcida do Fenerbahçe começou a cantar o nome do Vladimir Putin, né,
para provocar o time ucraniano. E cabe lembrar que dos 11 titulares do Dinamo, 9 são ucranianos, né? Tem apenas um polonês e outro esloveno no 11 inicial. Aí sim, passando para notícias de ontem, quinta-feira, dia 28, a Embaixada da Ucrânia em Beirute afirmou que navios que aportaram, né, chegaram no país carregando cereais, são navios que estão com cereais ucranianos que foram roubados, tá, para serem desembarcados no Líbano. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos disse que já avisou as autoridades libanesas, tá, sobre o tema. O Líbano, que é um país que está sofrendo com escassez e daqui a pouco vai ter uma crise econômica bastante complicada por lá. Agora, notícias de hoje, duas notícias de hoje. A Ucrânia, o judiciário ucraniano diminuiu a sentença daquele primeiro soldado russo que foi condenado por crimes de guerra. Ele havia sido condenado à prisão perpétua, agora a prisão foi diminuída para 15 anos. Muito provavelmente, segundo comentaristas legais, né, sobre o cenário ucraniano, isso é uma maneira de permitir que ele seja envolvido numa eventual troca de prisioneiros. E hoje a Macedônia do Norte anunciou que vai doar os seus carros de combate, o popular tanque, né, de origem soviética, para as forças ucranianas. Muito provavelmente parte ali, né, desse processo da Macedônia do Norte de querer agradar, parte do diálogo, né, de ascensão à OTAN e à União Europeia. Agora a gente vai fazer um giro ali por outras notícias europeias, né, começando ali pela Armênia, né? A gente vai começar pelo Cáucaso, já que a Armênia aqui é um país europeu, não é um país europeu, tá, disputas eliminatórias da UEFA. Né? Mas falando sério, né, que nos mandou a notícia foi o nosso querido Heitor Loureiro, e o presidente da Assembleia Geral da ONU visitou a Armênia e ele visitou o memorial do genocídio armênio, né? Colocou lá uma coroa de flores e tudo mais e tuitou sobre isso. O governo turco protestou, o tweet foi deletado, tá? O tweet da e assim, não é a conta pessoal, é a conta @UN_PGA, PGA de President of General Assembly, tá? É a conta institucional do presidente da Assembleia Geral. E ele deletou o tweet e usuários que contestaram a atitude, que protestaram contra isso, estarão sendo bloqueados pela conta da ONU. Aí vamos para a Hungria, né? Já que o Orbán, primeiro, ele disse que os húngaros não querem se tornar um povo mestiço. Sim, né? Dizendo que misturar populações europeias e não europeias não é algo que é desejado pelos húngaros. Né? Estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mestiços. Essa foi a primeira. Aí, depois, ele, né, basicamente ali soltou ali uma lei de Godwin, né, dizendo que é necessário, né, um novo plano para a questão do gás na Europa. E, ao ser perguntado, né, sobre a decisão da União Europeia de diminuir o gás de origem russa, que a gente mencionou, ele disse: não vejo como eles podem forçar os Estados-membros da União Europeia a fazer isso, embora haja um conhecimento alemão nesse domínio do gás, como o passado mostrou. O cara fez piada com câmara de gás. E detalhe, ele estava na Romênia ao fazer isso, né? Romênia e Hungria, que tem uma disputa territorial entre os dois países, inclusive o nosso querido Rodrigo Madri, nosso querido Ovelha, de ascendência romena, disse que um tempo atrás nós tivemos acho que era um torneio europeu de hóquei no gelo, e que Hungria e Romênia se enfrentaram, e que alguns jogadores romenos se juntaram aos jogadores húngaros para cantar uma música nacionalista húngara, porque a maioria dos praticantes de hóquei no gelo na Romênia são de origem húngara, são da comunidade húngara. Enfim, e aí o ministro de Relações Exteriores da Romênia, né, o anfitrião, o Bogdan Aurescu, teve que declarar a frase como inaceitável. E, então, uma ministra, né, agora ex-ministra do Orbán, e que estava há 20 anos aliada do Orbán, a Zsuzsa Regedos, que era ministra da Inclusão Social, renunciando, dizendo que,
Não sei como Orbán não percebeu que a declaração é pura retórica nazista digna de Goebbels, a retórica sobre mestiçagem, né? Depois de tal discurso, que contradiz todos os meus valores básicos, não tem outra escolha a não ser romper com você. Hã? Eu só não entendo por que ela acha que ele não sabia, né? Pois é. Só que aí, minha cara Vivian, mesmo depois da ministra aliada dele renunciar, ele trucou e manteve. Ele dobrou a aposta. Ele disse que não é uma questão racial, né? Que evitar um povo mestiço é uma questão cultural, para manter a nossa civilização como ela é agora. Ai, meu Deus. Pois é. Então, assim, ele só faltou meter um até tenho amigos negros. É, quase isso. Ele só não falaria... É que eu acho que ele não tem. Eu só acho que ele... Eu só acho que ele não diria eu até tenho amigos muçulmanos. Talvez. E ainda em relação à Hungria, falando de Brasil, né? A Folha de São Paulo, uma matéria do Lucas Marquezini, tá? Dando aqui todos os devidos créditos, teve acesso a um relatório de viagem de uma reunião da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Cristiane Brito, que sucedeu a Damares, né? Com uma reunião dela com o chanceler da Hungria, o Péter Zártó, em que ele teria oferecido apoio à reeleição do Jair Bolsonaro. E aí o governo húngaro veio esclarecer, dizendo que não quiseram sugerir uma intervenção, uma interferência no processo eleitoral brasileiro. Tá? O Ministério, né, respondeu à matéria, respondeu ao jornal Folha de São Paulo, e o Ministério brasileiro não respondeu os questionamentos, para variar, né, mas o Ministério húngaro, né, respondeu, dizendo que foi uma má interpretação de uma mensagem de apoio e simpatia entre autoridades. Tá? Ou seja, não seria ali um apoio de interferir na eleição, alguma coisa assim, né? Apenas um apoio, a gente queria que vocês ganhassem. Né? Mas enfim, vamos ver. Lembrando que o Ernestão adorava ir para a Hungria. Sim. O Eduardo Bolsonaro, deputado, foi para a Hungria, inclusive quando ele tuitou sobre essa viagem, Eduardo Bolsonaro, ele falou sobre fui aprender em como lidar com imprensa e universidades, um negócio assim. Sim. E assim, mas sendo bastante pragmático também, a Hungria não tem condição nenhuma, né, de influenciar na política brasileira, assim, né? Por mais que tivesse essa intenção, e que o governo justamente logo desmentiu, porque em caso de uma vitória da oposição, a Hungria, na balança comercial, é mais dependente do Brasil do que o contrário, então, enfim, já quis botar uns panos quentes, né? Da Hungria, nós vamos para a Croácia, onde foi inaugurada uma ponte construída por empresas chinesas, né, que vai ligar a região de Dubrovnik, né, ao restante do país, contornando ali o pequeno litoral da Bósnia. E é curioso essa notícia, porque a gente falou disso semana passada, né? À toa, a gente falou porque a gente é tonto. Né? De que, lembrando que a Bósnia tem sim um pequeno litoral e tal, e agora foi inaugurada essa ponte. Na região dos Balcãs também, o escritório do alto representante da ONU para a Bósnia criticou as possíveis novas leis eleitorais do país, afirmando que ela é segregacionista, tá? E que pode gerar ali uma situação de apartheid e que ela pode dar mais uma autoridade desproporcional a sérvios e croatas dentro da Bósnia, ou seja, né, colocando os bosníacos de lado. Lembrando que parte da guerra da Bósnia envolvia justamente a ideia croata e sérvia de vamos dividir isso aqui no meio e os bosníacos a gente mata, a gente extermina. Né? Os bosníacos que são os bósnios muçulmanos. Né? Mas ao sul, e lembrando que as eleições na Bósnia serão em outubro e muito provavelmente serão muito tensas. Vamos mais ao sul, vamos até a Grécia, onde o governo
do premier Kyriakos Mitsotakis, recebeu o príncipe da coroa saudita, o Mohammed bin Salman, né, com honras ali de chefe, guarda de honra e tal, ele que não é chefe de Estado, vamos lembrar. Foi a primeira visita europeia do MBS, desde o assassinato do Jamal Khashoggi. Ele que não saía da Arábia Saudita também desde da cúpula do G20 no Japão, em 2019. E o assunto não podia ter sido outro, né, que não cooperação energética, especialmente. Fornecimento de petróleo e de gás. E muito provavelmente também conversaram sobre a Turquia, né, já que Grécia e Arábia Saudita, né, eles têm aqui essa coisa no meio em comum, né, claro, as relações greco-turcas são históricas, são muito mais densas, muito mais complicadas, mas hoje Turquia e Arábia Saudita também são rivais em vários pontos. A gente cruza ali o Adriático, né? Se bem que o Adriático não chega até a Grécia, né? O Adriático acaba na Albânia, não sei. A gente vai ali da Grécia pro Salto da Bota, né? Cruzamos ali esse pedacinho de Mediterrâneo, vamos para a Itália, onde a fronteira entre Itália e Suíça está mudando devido ao degelo das geleiras alpinas. Tá? Já que um dos pontos, né, um dos pontos que marca essa fronteira é o pico de Testa Gridia, e o pico estaria sendo modificado pelo degelo, então consequentemente a fronteira estaria indo alguns metros para dentro da Itália. Claro que, né, não vai ter guerra por isso, né, mas primeiro é necessário uma negociação, até porque a Suíça não é integrante da União Europeia, né? Então deve ter ali algumas questões burocráticas, legislativas interessantes. É um local muito visitado por turistas, por pessoal que vai esquiar, vai fazer snowboard, essas coisas. E segundo, é um exemplo ali das mudanças climáticas. A Lufthansa cancelou mais de 1.000 voos devido a uma greve dos seus funcionários, afetando cerca de 130 mil passageiros, tá? A Lufthansa, no caso, alemã, né? Então a gente foi da Itália, Suíça, Alemanha, agora a gente vai para a França, tá? Com algumas breves notícias. E aí eu vou aproveitar que a Vivian tá quietinha, eu vou puxar uma notícia assim que é muito apropriada a gente ter uma carioca no nosso estúdio. Opa. Porque o que aconteceu? Nós estamos com essa onda de calor, quebrando recordes na Europa. E na Europa, muitos dos ouvintes, inclusive, têm comentado isso, mandam isso no Twitter e tal. Muitos lugares na Europa não têm o hábito de ter ar-condicionado nos lugares, né? Nunca teve necessidade, enfim. Sem falar de as casas serem quase todas acarpetadas, né? E na França, entretanto, algumas lojas, né? Especialmente lojas ali de alto consumo e tal, elas têm ar-condicionado. E a ministra francesa, né? A ministra francesa de Energia, a Agnès Pannier-Runacher, pediu para as lojas economizarem energia, sob o risco de terem que pagar uma multa de 750 euros, mantendo as portas dos lugares com ar-condicionado fechadas. E a primeira coisa que você aprende, né, quando você vai pro Rio de Janeiro tem ar-condicionado e você fecha a porta. Claro. Né? Você não entra no carro com ar-condicionado e abre a janela, por exemplo. Então, o que você acha do pessoal que liga o ar-condicionado e deixa a porta aberta? Você tá muito quieto, eu tive que procurar uma notícia aqui. É falta de know-how, né? E olha que você nem é de Bangu, hein? Bom, eu fiquei um pouco preocupado quando você me puxou pra essa notícia, porque eu não sou uma carioca referência, porque eu sou uma carioca que não gosta muito de ar-condicionado. Agora, não gosto de ar-condicionado em casa, mas obviamente nos locais públicos, né, você sentar e chegar num shopping, chegar numa loja, pra dar vazão, né? A gente tem uma expressão no Rio, não sei se aqui vocês usam isso também, né? Pra dar vazão ao ar-condicionado, porque senão não faz o menor sentido. Eu acho que, como diz Matias, faltou a lição zero sobre a infraestrutura do ar-condicionado. Pois é, tinha aquelas fotos que viralizavam, né? Do pessoal tomando cerveja dentro do caixa eletrônico, assim, né? Por conta do ar-condicionado, né? Você sabe, Matias... E na Europa não tem isso. Não tem isso, mas você sabe que a gente tem um hábito no Rio, para as pessoas que ainda não procriaram e não têm filhos, e portanto não conhecem o inferno chamado férias escolares, de nunca jamais tirar férias em janeiro e em dezembro, justamente por conta do ar-condicionado, para poder usar o ar-condicionado nos seus escritórios. Sim. Em outras notícias francesas, né, nós tivemos um grande engarrafamento ali em Dover, né, no ponto do Reino Unido para embarcar para a França.
do Eurotúnel, né? Isso, e ficou França e Reino Unido, um jogando a culpa no outro, né? O Reino Unido dizendo que as autoridades francesas que atrasaram tudo, autorizaram as inspeções, e a França, né, simplesmente respondeu assim: nós não fomos os responsáveis pelo Brexit. Então o problema é seu, vocês que se viram. Um deputado do partido do Macron, República em Marcha, o Rémi Rebeyrotte, ele recebeu uma advertência do parlamento porque ele fez uma saudação nazista na Assembleia Nacional Francesa. Mas ele não fez a saudação nazista, né, a saudação romana, né, que é a saudação nazista, para ostentar o nazismo. Ele fez para provocar um parlamentar do Reunião Nacional, né, o partido da Le Pen, chamando ele de nazista. Né, mas, como ele fez a saudação, ele levou uma reprimenda, uma advertência formal. E o Macron recebeu o MBS, né? O MBS não passou apenas pela Grécia, foi recebido pelo Macron e conversaram sobre guerra na Ucrânia, sobre petróleo, sobre futebol, sobre petróleo, sobre Copa do Mundo, sobre petróleo, e com o tempo que sobrou eles conversaram sobre petróleo, né? E baixar o preço do petróleo internacionalmente. Cruzamos o Canal da Mancha para as últimas notícias desse bloco no Reino Unido, e aí depois a Vivian faz os comentários que ela achar apropriados, né? Mas primeiro, o Reino Unido vai sediar o próximo Eurovision, né? O Eurovision normalmente ele é sediado no país que vence, mas como quem venceu foi a Ucrânia, né? Não tem como ser na Ucrânia, então o Reino Unido vai sediar o próximo. Por ordem alfabética. Porém, vai ser no Reino Unido, mas como se fosse a Ucrânia sediando. Então, decoração vai ser com temáticas ucranianas e o representante ucraniano já estará lá classificado, né? Porque o time da casa já entra nas fases finais do torneio. Temos os primeiros debates, né, entre o Rishi Sunak e a Liz Truss, que estão concorrendo, estão disputando o cargo de chefe do Partido Conservador, consequentemente de primeiro-ministro do Reino Unido até o fim do atual mandato. E, nesse contexto, o Rishi Sunak, que é o favorito, disse que a China é a maior ameaça para os interesses britânicos hoje. Muito provavelmente ele fez esse tipo de afirmação para tirar um pouco do possível eleitorado da Liz Truss, né? Lembrando que a Liz Truss é o eleitorado brexiteiro, o eleitorado Boris Johnson, conservador nos costumes, na economia, na política, na política internacional, e ele é o cara mais liberal, né? Ele tem como ídola a Margaret Thatcher, né? Já falamos isso aqui. Então, ele quer, né, falar, eu não sou só liberal na economia, eu também acho que a China é uma ameaça, né? Então essa postura um pouco mais nacionalista. E, curiosamente, a mediadora do debate, a Kate McCann, na terça-feira, dia 26, desmaiou durante o trabalho devido à onda de calor no Reino Unido. Tá? Ela muito provavelmente estava desidratada, inclusive, segundo a nota do canal. O cidadão britânico, o Jim Fitton, de 66 anos, que havia sido preso no Iraque pelo tráfico de antiguidades, foi divulgado que ele será libertado e deportado para o Reino Unido. Muito provavelmente foi uma negociação entre os dois países. Também em relação ao Reino Unido, o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, o Ralph Gonçalves, afirmou que vai propor ao parlamento um referendo que transforme o país em uma república. Né? Eu digo em relação ao Reino Unido porque, né, São Vicente e Granadinas é um país independente, mas que tem a Rainha Elizabeth II como a sua monarca, como sua chefe de Estado. Tal qual ocorreu em Barbados recentemente. Exatamente, mas Barbados tinha a Rihanna como rainha. Né? Quem vai ser a Rainha de São Vicente e Granadinas? Eu vou propor a Viva. Até porque Vicente é um dos seus sobrenomes, então já dá. Mas vão propor um referendo para substituir a Rainha Elizabeth II e criar uma república. E, finalmente, ontem, dia 28 de julho, pela primeira vez na história, uma equipe de filmagem e transmissão foi autorizada em uma corte criminal na Inglaterra. Tá? Normalmente nós não temos imagens, por isso que sempre quando a gente vê notícia, né, dos julgamentos e tal, são sempre desenhos, né, aquelas aquarelas e tal. E agora, na sentença do Ali Harbi Ali, de 25 anos, que foi condenado pelo assassinato do parlamentar David Ames, nós tivemos a transmissão, né, a filmagem da sentença pela primeira vez na história.